Olá, meu nome é Larry, dos canais A Verdade com Larry. E esse é o Pensando Oculto Novos Temas, com Geraldo Alípio, Tote, Sabedoria e Caminhos Espirituais. O tarô como arte filosófica. Olá, Geraldo. Olá, Arnaldo. Olá, Saudações a todos, saudações estrelas, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, podendo compartilhar esse momento de conhecimento e abertura para grandes ideias. Muito obrigado, Satisfação, Léo. Geraldo. Muito obrigado, Geraldo. Arnaldo, por favor, comece a entrevista. Geraldo Alípio. É um prazer tê-lo novamente no nosso canal, no canal Verdade com Larry. Por favor, fique à vontade para dissertar sobre o seu tema de hoje, né? Tote, sabedoria e caminhos espirituais, o tarô como arte filosófica. Por favor, fique à vontade e faça a sua explanação. Vamos lá. Vamos primeiro entender, né? Tarô de Tote, né? Parece que ele tem uma propriedade, né? Ele é de alguém. Ele não é o tarô comum, e realmente ele não é. Ele é o tarô de Tote e Crowley cunhou este nome, não foi à toa. Tote é o deus egípcio da sabedoria, do conhecimento. Ele traz o conhecimento alquímico, ele traz o conhecimento filosófico, ele traz o conhecimento astrológico, conhecimento da alma. E Tote, ele está presente em diversas culturas, né, do ocultismo ocidental. Como nós podemos observar, por exemplo, na cultura romana, ele é o deus Mercúrio, né? O deus da comunicação, do comércio, do entendimento, dentro ali da lida grega, você vai entendê-lo como Hermes, né? Também ligado à sabedoria, ao conhecimento. E se nós formos trabalhar ali, para não alongar muito, Hermes Trismegisto, o senhor do Caibalion, né, que traz as 7 leis espirituais. Então, o tarô de Tote não foi à toa que ele cunhou este nome. Ele queria mostrar que este tarô carregava um conhecimento extra. E carrega realmente, carrega. Né? Tanto é que você vai ver a diferença ao folhear, ao manusear este tarô, várias diferenças, né? Cartas que têm numeração diferente, a sua simbologia egípcia, traz vários elementos de várias culturas dentro da mitologia ocidental, dentro da mitologia do conhecimento ocultista ocidental, da alquimia, da astrologia. As cartas são basicamente alicerçadas em argumentos astrológicos, né? E elas vão muito além, né? Inclusive, elas chegam em pontos mais delicados, de difícil compreensão ao leigo, como, por exemplo, a árvore sefirótica. E quando nós falamos da árvore sefirótica, automaticamente, se não quisermos sermos hipócritas, temos que falar da árvore glifótica. E isso já vira um dogma, já vira razão de medo, razão de tudo, né? Porque quando você fala de anjo, nossa, todo mundo joga confete e glitter, mas na hora que você fala diamond, todo mundo já fica reticente. Tem que ter medo dessa palavra reticente, mas é uma coisa assim, que as pessoas se travam. Mas Crowley, ele teve a capacidade de mostrar que sabedoria, ela não se restringe a bem e mal. O que é o bem? O que é o mal? O que é sombra? O que é luz? A luz, se em excesso, ela pode te cegar, assim como a sombra. Então ele traz este simbolismo muito profundo de Tote, que ele ilumina, que ele traz este conhecimento
E ele rasga os véus do que era mistério e tal, e coloca tudo ali para todo mundo ver. Ah, mas eu não entendo o tarô de Tote. Bom, a ignorância é uma opção sua, a sabedoria está aí. Ela está codificada em livros. Ela está codificada nas ordens sagradas. Busque, aprenda, estuda. A ignorância é gratuita, agora a sabedoria ela é custosa. Agora, você quer saber quanto custa a ignorância? Fique sem sabedoria e descubra. E é isso que o tarô de Tote nos mostra. Ele tira o Papa, né, e coloca o Hierofante. Ele tira a papisa e coloca a alta sacerdotisa. Ele tira a força e coloca a volúpia. Isso traduzido para o português, né? Porque se a gente for pegar realmente a raiz inglesa, é lust, é tesão. Se nós formos pegar toda a essência do tarô de Tote, ele é extremamente fecundo, ele é extremamente poderoso, ele é extremamente provocativo, mas ao mesmo tempo ele provoca o quê? O seu ato de pensar fora da Matrix, fora da caixinha, além da curva. Ele já começa por ali. Ele já começa fazendo isso contigo. Agora, a sacada brilhante de Crowley foi colocar, né? Jogar de lado assim o termo justiça, jogou fora e colocou ajustamento. Por quê? Porque no universo existe justiça? Não. É claro que todo mundo vai odiar isso, né? Ah, claro, Deus é justo, o universo é justo. Não. Ele se ajusta. É diferente. Mas isso seria necessário uma outra live. Então começamos aí, né? Nós começamos a trabalhar essa ideia de que Tote não foi cunhado à toa. Foi cunhado por quê? Porque ele queria mostrar que era um tarô que trazia uma sabedoria de um Deus que foi o Deus escriba, o Deus do conhecimento. E é um tarô completamente diferente. Aquele que diz contrário é porque não conseguiu compreender. Mas vai chegar o momento da sua compreensão. Certo. Então, Geraldo Alípio, nós temos algumas questões trazidas pela nossa audiência. Eu poderia te passar as questões? Sim. Bom, então nós temos a primeira questão. Você poderia nos explicar quem foi Tote e qual é a importância dele na tradição do tarô que você trabalha? Sim. A importância foi inserir elementos de conhecimento, de sabedoria, que antes estavam ocultos, que antes estavam velados a uma meia dúzia de conhecedores da verdade. E hoje, se você tiver o trabalho de comprar o tarô de Tote, abri-lo, lê-lo, ler, quando eu digo, não é simplesmente traduzir letras ou abrir um livro, né? Mas ler a simbologia que ele tem, se dedicar a estudar a simbologia que ele traz, você vai começar a se comunicar com essa divindade chamada Tote, que é a divindade da sabedoria. Você não vai conseguir ler o tarô de Tote com 6 meses de prática. Mas também você não deve se restringir a não lê-lo depois de 6 minutos de ter aberto a caixinha. Já tenta. Abre, começa a brincadeira. Começa a desenvolver aquela sabedoria que está conectada dentro de você. Você tem a centelha divina. Crowley sabia disso. E colocou ali símbolos que iriam despertar isso dentro de você. Olha a importância de Tote nisso. Os símbolos que ele criou, os símbolos que foi deixado através da tradição, da cultura, da sabedoria, do conhecimento místico, mágico, esotérico, especialmente falando da cultura ocidental, mas não deixando de fora a cultura oriental.
Então, Crowley, quando ele cunhou o Deus Tote neste tarô, a importância era simbólica e também o poder de traduzir o invisível para o visível. Mas você sabe o que é mais fascinante, meu nobre irmão? É traduzir o visível para o visível. Aí você fala assim, mas como assim? Será que eu não entendo o que está acontecendo comigo? E eu vou te dizer que muitas pessoas não entendem o que está acontecendo com elas. Observe que tem pessoas que vivem círculos viciosos, repetitivos. Elas ficam 3, 4 anos no emprego, é demitida, entra no outro, vive um momento de auge, de alegria, de felicidade, passa 3, 4 anos, é demitida novamente, ciclos se repetem. Outras vão muito bem na carreira profissional, já estão operando lá com seus 7, 8 dígitos na sua conta bancária, porém tem uma vida de família completamente destruída. Outros têm a família legal, têm o dinheiro legal, mas a questão amorosa é uma catástrofe. E é repetida sempre. Ora, a sabedoria que o Deus Tote traz no tarô é justamente para quebrar estes ciclos e fazer você criar a sua realidade segundo sua vontade. Amor é a lei, amor sob vontade. Se o liberal vel legis é a palavra do novo éon, o tarô de Tote é a visão do novo éon. É essa a importância do Deus Tote no tarô de Tote. Certo. Nós temos uma próxima questão. Sim? Muitas pessoas veem o tarô como algo místico ou supersticioso. Como você enxerga o tarô de Tote dentro de uma perspectiva mais filosófica e espiritual? Eu posso contar da minha experiência inicialmente, brevemente, e posso contar da experiência da maioria dos meus consulentes. Inicialmente, quando eu encontrei o tarô, eu falei, uau, agora eu vou saber do futuro, cara. Agora o futuro para mim é uma questão de abrir essas cartas e fazer o que está ali, pronto, acabou, já era. Tô feito. Então ele traz essa sensação inicial de mágica, tanto é que Crowley até trabalha isso, né, no idioma inglês, de magic e magic, para diferenciar a magia sagrada do prestidigitador, do mágico de circo, né? Então, quando você encontra o tarô a primeira vez, particularmente dizendo, eu era um menino na época, eu queria a magia daquilo ali. Eu queria a mágica que estava ali. Então, claro, ele vai despertar isso. Isso o que é? É o seu pleno atestado de ignorância do assunto. Quando os meus consulentes me procuram, eles acham que eu tenho uma solução mágica para eles. E a primeira coisa que eu digo, não é Hollywood, não é Harry Potter, aqui é magia real, é procedimento. É você quem cria a sua realidade o tempo todo. E quando você compreende isso, que é você quem cria a sua realidade o tempo todo, você ganha uma chave poderosa na mão. Aí você chega para mim e fala assim, mas você acha que com certeza foi eu quem quis tropeçar, cair e quebrar a perna. Você acha que foi eu que quis bater o carro. Você acha que foi eu quem quis que, sei lá, a TV queimasse ou ficasse desempregado. E eu estou aqui para te dizer na cara, foi você.
E quando você assume essa responsabilidade, o tarô está pronto para você. Porque o tarô vai te mostrar, olha, você fez isso, que resultou nisso, e se você somar isso mais isso, a perspectiva é isso. O tarô chega para você e fala, ó, tem um buraco aí, cara, você vai querer se jogar e quebrar a outra perna? Você decide se vai. Agora, no dado momento em que você entende, pô, peraí, eu fiz A, depois resultou em B, e a consequência final vai ser C, eu posso mudar alguma coisa. Eu tenho esse poder. Se eu destruir a minha vida, eu posso construí-la. Só que aquilo vai ser tão simples quanto foi para destruí-la. Não foi em 15 dias. Não foi. Quer um exemplo? Por exemplo, você chega no médico, lá pelos seus 60 anos, 50 e tantos, e identifica, sei lá, diabetes tipo 2, síndrome metabólica, algum problema relacionado com o seu excesso de peso, gordura no teu corpo espalhada, esparramada. Aconteceu em quantos dias isso? Foram ao longo de décadas. Décadas de batatinha frita, de fast food, de cerveja, de chopp, de pizza, de miojo engolido, não comido, de cortisol na tua veia estralando por causa do teu estresse, do teu mau humor, da vida mal vivida, do casamento falido, do filho que você gostaria de nem tê-lo, mas você não pode confessar isso para o mundo. De toda essa carga emocional abrupta dentro de ti, você carrega aquilo ali nas tuas entranhas e aquilo ali se transforma em doença. E isso não aconteceu em 15 dias. Foram ao longo de décadas. Você acha que isso vai se resolver realmente em um mês? Em 2? Não vai. E o tarólogo que estiver falando assim, eu resolvo, ele vai te dando praticamente um entorpecente da vontade para você curtir um barato de que está vivendo a vida que você quer, mas na verdade não. Aí chega o tarô de Tote de forma filosófica e mística de verdade. Não esse misticismo barato vendido em poste, traga o teu amor em 3 dias. Que quando geralmente está escrito lá, traga o teu amor em 3 dias, geralmente está trazendo outra pessoa. E o teu amor próprio, caramba? Onde fica? Tua dignidade está onde? É por isso que o teu amor não volta, porque você não tem dignidade, você não tem amor próprio. E o tarô, ele é cru, ele fala isso para você. E aí, você tem estômago para aguentar isso? Só que no dado momento em que ele te dá esta chave, você transforma a sua vida. Porque ele vai te mostrar o caminho para a reconstrução. Ora, o bom tarólogo não é aquele que te fala o futuro. Eu posso chegar para você, meu irmão, e falar assim, olha, vai acontecer A, B, C, D, E, F, G, H, Y, J. Eu sei, oh, que lindo. O bom tarólogo, sem você abrir a boca, ele conta o teu passado. Como é que eu vou conseguir te convencer do teu passado se você sabe dele? O bom tarólogo fala do passado. Por quê? Porque o passado é o resquício.
Esse presente que você está vivendo é resquício do teu passado. E este presente vai fazer com que você crie seu futuro. Se você tiver a chave que o tarô te dá nas mãos, que é a chave filosófica. Ah, e qual que é, Geraldo? Não se absorve isso em 5 minutos. Não se absorve isso num curso de 6 meses, de 1 ano. É uma vivência. Eu tenho clientes que eu tenho o prazer de falar, que me acompanha. Eu vou falar o apelido dela, que é extremamente comum, então, a Cidinha. A Cidinha é a minha cliente mais velha. Ela é minha cliente desde 91. Aí fala assim, nossa, então ela é viciada em tarô. Não, ela é viciada em construir a vida dela, em filosofar a respeito do que está acontecendo com ela, do como que isso acontece, por que acontece, onde que ela errava, hoje ela não erra mais. E às vezes a consulta até parece que vira um bate-papo, quando na verdade ela está conversando com os arcanos, não comigo mais. E isso é a filosofia do tarô. Esse é o verdadeiro misticismo que o tarô traz. De você conversar consigo mesmo, de você compenetrar dentro de si, de entender que o responsável pelo bem e pelo mal é você, que a tua alegria é sua responsabilidade, que a sua tristeza é sua responsabilidade, que a sua casa é sua responsabilidade, o seu carro é sua responsabilidade, o seu casamento é sua responsabilidade. Agora me fala, quem é que quer essa responsabilidade hoje em dia, hein? Certo. Podemos passar então mais uma questão? Claro, vamos lá. Então vamos lá. Qual é a diferença entre usar o tarô para prever o futuro e usá-lo como ferramenta de autoconhecimento e expansão da consciência? Nossa, essa pergunta é bem interessante. E ela tem que ser fragmentada. Eu tenho os dois tipos de consulente. O que é previsão, ou seja, ele não quer responsabilidade nenhuma pelo futuro dele. Né? Então ele só quer uma previsão. É possível? Claro. Eu vou dar um exemplo, a grosso modo dizendo, de uma maneira fácil de se assimilar. Né? Se você comprou uma moto, não fez o autoescola, ela é de alta cilindrada e você adora fazer 120, 170 quilômetros na estrada, a previsão é de quê? Você se torne um mito do motociclismo? Ou que você se torne estatística de acidente de trânsito? Essa é a previsão que o tarô faz. Ele vai observar o teu passado, como eu te disse, o bom tarólogo lê o passado. Então ele vai ver o passado, vai somar o presente e vai falar, olha, cara, vai dar nisso. Agora, quando a pessoa pega e fala assim, olha, Geraldo, eu tô cansado de ser eu mesmo. Porque a casa que eu queria ter, eu não tenho. A família que eu queria ter, eu não tenho. Eu gostaria de atingir tal objetivo. Como eu faço para alcançá-lo? É possível? Porque também tem aqueles megalomaníacos, né, que chega assim para você e fala assim: olha, abre o tarô e me mostra como é que eu faço para ser dono da Coca-Cola. O que você fez
para considerar-se merecedor e capacitado o suficiente para assumir esse cargo? Você arruma a tua cama quando você acorda e sai do quarto? Será que você está capacitado a gerenciar as finanças da Coca-Cola? Né? Então, vamos... então, aí é onde entra o autoconhecimento. O tarô como forma de autoconhecimento. E quando ele é autoconhecimento, aí eu falo, ele é cru. Você está pronto? Você está firme aí no seu psicológico para assumir, né, que aquele problema financeiro que te quebrou foi você que causou? Que aquele problema de saúde você somatizou ou de forma psíquica trouxe essa realidade para você? Você está pronto para isso? Você está pronto para entender que o seu amigo tem um carro mais bacana que você, tem um emprego mais legal que você, porque ele estudou pra caramba, sacrificou 15 anos da vida dele, às vezes até mais, enquanto você estava na balada? Então o tarô ele vai levar você ao autoconhecimento. Isso eu estou falando de uma maneira simples e a grosso modo para que o maior número possível de pessoas entendam. O tarô ele vai te trazer um conhecimento para você se transformar, para você ser uma pessoa melhor. E ele tem essa condição através de seus símbolos, através da sua leitura psíquica, através dos seus arquétipos, através da leitura do inconsciente coletivo, através de vários métodos, porque o tarô de Thoth é riquíssimo nesse sentido. Oh, bom. E ele vai conseguir chegar até lá. E ele vai trazer essa informação para você. Então, a previsão é uma coisa, enquanto que o autoconhecimento é outra. E quando você consegue entender as duas coisas, você separa. E o tarô é possível de fazer essas duas coisas? Sim. É possível de fazer mais algumas outras? Renderia várias outras lives. Certo. Muito interessante. Temos uma próxima questão. Sim. Como o simbolismo presente nas cartas do tarô de Thoth influencia a nossa percepção interior e nossas decisões diárias? Essa é uma pergunta também bem, né? O símbolo, ele fala diretamente com você o tempo todo. Tá? Ele conversa com você no teu inconsciente. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro e o sinal ficou amarelo e você está a 40 por hora, quase talvez 60. E aí, você freia ou você avança? O símbolo foi dado. E aí, como é que você vai interpretar? Já não é mais na alçada do tarô, entendeu? O tarô traz o símbolo para você. Ele traz o símbolo. O como você interpreta é algo intimamente seu. Eu, particularmente, travaria. Eu prefiro, como a minha avó dizia para minha mãe, e minha mãe passa isso para mim, perca 5 minutos do dia, mas não perca a sua vida em 5 minutos, do que avançar no sinal amarelo. Eu posso parar quase em cima da faixa, mas eu vou parar. Por quê? Porque o sinal amarelo está falando assim para mim, ó, cuidado, isso é um símbolo.
Existem dentro do tarô vários símbolos. E como é que esses símbolos nos afetam a consciência? Por exemplo, quando sai. Porque quando é que esses símbolos realmente vão conseguir afetar a sua consciência? Quando eles são símbolos universais. Por exemplo, se aparecer uma torre para você, talvez você nem ligue. Mas quando aparece o emissário da morte, coberto com trajes negros, segurando um alfanje e uma caveira, você fala: eita, agora chegou a minha hora. Por quê? Porque a morte é um símbolo universal. Todo mundo conhece ela. Né? O emissário da morte, a morte manifesta. Então, ele vai afetar dessa forma. Mais uma vez, é falta do conhecimento. É a falta da sabedoria. O que quer dizer o arcano da morte? A interrupção de um ciclo. Né? É o fim de um ciclo para o início de outro. Ah, mas eu posso interpretar isso como sendo minha morte física. Você está dizendo isso para você mesmo. E o universo sempre vai falar para você. Tá ok. Mas, na verdade, o arcano à morte, ele é transformação. Ele é a necessidade do desapego, da desconexão com aquilo que te torna denso. Ora, a morte não nos faz lembrar que a gente sai de um corpo denso e sobe para um corpo sutil, mais leve e tal. Ela não nos traz essa ideia, apesar dos sentimentos de luto, de transição, brarará, por aí vai. Mas não é a saída de um corpo denso para um corpo mais sutil? Pois então, a morte, esse arcano à morte, uma das possíveis interpretações simbólicas dele é justamente essa. É a saída de um estado denso para um mais leve, mais sutil. Isso necessariamente é a morte? Não. Mas isso pode deixar o seu ego extremamente triste? Sim. Sim. Você pode, talvez, de repente, perder seu emprego de 18 anos de firma, né? Para conseguir abrir uma empresa daqui 5 anos depois que você passou muita necessidade, fome, restrição, problemas, perdeu a família, perdeu o emprego, a mulher te abandonou porque você se tornou um maltrapilho. Aí, de repente, você tem um lampejo de uma empresa e monta aquilo ali dá certo pra caramba, e você se torna o tiozinho do frango frito. E aí? Não foi uma grande transformação? Não foi? Eu tenho um exemplo de um cliente, isso nos anos 90, que ele passou por uma crise completamente avassaladora, destruidora, porque ele era frentista. E a mulher dele era a tia da cantina numa escola. Ele perdeu o emprego e gerou aquele clima horrível dentro de casa. Aí o que acontece? Eu me emociono, eu atraio aquela realidade para minha existência. Todo mundo ficou horrível porque ele perdeu o emprego, ela perdeu o emprego também. Aí, consequência, né? Para manter a dignidade da família, ele começou a vender o que ele tinha e que podia vender, o que podia não ser essencial. E, por fim, ele vendeu um automóvel que ocupava a garagem. Então, isso foi uma morte seguida de outra para ele. Ele perdeu o emprego, a mulher dele perdeu o emprego.
Eles perderam a dignidade, passaram por humilhação, um monte de machucado no ego. Uma destruição completa daquele ego que eles tinham antes. E aí eles chegaram num certo ponto que a mulher começou a falar o seguinte, olha, e começou com aquele ditado, né? Estamos vendendo o almoço para fazer a janta, para comer a janta. E ela pegou e falou assim, eu vou fazer lanche, é o que a gente tem, pão com hambúrguer. E começaram a fazer pão com hambúrguer, pão com linguiça, pão com salsicha, pão com queijo e presunto, com o que tinha e com o que dava para fazer de renda. Resumo, isso foi nos meados dos anos 90. Atualmente, eles têm 11 trailers de lanche. E se ele não tivesse perdido o emprego de frentista? Entende o que acontece quando você encontra um símbolo e decifra ele? O famoso decifra-me ou devoro-te? É uma questão de conhecer o símbolo, conhecer o que ele quer dizer para você, o que ele quer fazer na sua vida. A vida jamais quer teu mal. Ela quer que você prospere o tempo todo. Quem não quer que você prospere, pode ser seu patrão, o seu pastor, o seu padre, o seu tutor espiritual. Eu não sei, o seu pai de santo, mas a vida quer que você prospere o tempo todo. Observe uma plantinha no teu jardim. Você arranca ela, ela caça um jeito de enfiar a raizinha de novo para dentro do chão. Você só tira a água dela, ela seca, ela vai a nada. Você deu 2 gotinhas, ela volta a ficar verdejante para fazer o processo da fotossíntese. A vida quer vida o tempo todo. Quem não quer é o ser humano. Quem não quer é o ser humano. Então, nada é para o teu mal, mas sim para teu aperfeiçoamento. E o tarô traz todos os símbolos, alguns amedrontadores, como o da morte, o 9 de espadas, que vê a pessoa completamente perturbada, mas ele está querendo te dizer assim, olha, através deste processo, você vai chegar nesse lugar. E talvez o próximo lugar não seja tão confortável quanto o primeiro. Mas a evolução, e se você acreditar no processo e permitir que ele vá acontecendo lentamente e vá acontecendo as fases necessárias, você atinge a vida em plenitude como você quer. Porque você veio com um único propósito para esse mundo. Viver sua vida em plenitude. Você não vive? Alguma coisa está errada. Porque amor é a lei. E amor sob vontade. Ótimo. Excelente explicação. Temos mais uma questão. Sim? Você acredita que o tarô pode ter um papel semelhante ao da filosofia iniciática, como a que encontramos na maçonaria, no processo de aperfeiçoamento pessoal? Olha, em razão dos juramentos que eu fiz em loja, eu não posso aprofundar essa resposta. Mas eu deixo aos irmãos, desde os mestres mais graduados até os aprendizes, que ao adentrar em loja, observe os símbolos que estão ali. Olhe à sua esquerda, olhe à sua direita, olhe para cima, olhe à frente. Depois pega um tarô e folheia. Vê se tem alguma semelhança. Não vou me alongar mais do que isso. Certíssimo. Então,
Nós temos agora a última questão que foi enviada. Para quem deseja começar a estudar o tarô de Tote, por onde recomenda começar e como evitar os caminhos superficiais? Não sendo superficial. Se o teu... eu acredito o seguinte, eu quero aprender o tarô de Tote. É muito simples. Inicia por um bom livro. Qual? O tarô de Tote. Então, a gente começar aqui. Tá. Li e não entendi nada. Tá. O que ele vai abordar para você? Ele vai abordar astrologia, ele vai abordar alquimia, ele vai abordar simbolismo, cabala, árvore da vida. Ah, mas eu vou ter que estudar tudo isso? Tá sendo superficial, então o tarô de Tote não é para você. Por isso que eu falo, você não vai conseguir dominar o tarô de Tote com 6 meses. Eu trabalho profissionalmente desde 91 com tarô de Tote. E estou aprendendo todos os dias com o tarô de Tote. Eu pego uma lupa, literalmente uma lupa, e pego o tarô em tamanho maior e eu falo, gente, como assim eu não vi esse símbolo há 30 anos? Como que eu não me dei conta disso? Então não adianta você ser superficial com o tarô de Tote. O projeto dele e da Lady Frida Harris era para pouco mais de 5 meses e foram 5 anos desenhando o tarô. E ela era um gênio na arte que ela desempenhava. Você acha que um gênio leva 5 anos para fazer o quê? Agora imagina 2 gênios, um ditando, o outro desenhando. Por que levou 5 anos? Por causa da profundidade. Ah, tá, beleza. Eu quero entender o tarô de Tote. Tudo bem. Você entendeu esse livro? Não, nem conheço. Porra, mano. Você quer ir para os Estados Unidos e quer que lá eles saibam português. Não vai rolar. Desculpa. Então você vai ter que ler esse livro. Ah, mas tá numa leitura difícil, não consigo compreender que não sei o que tem para lá. Tá em português também. Tá comentada. Obra comentada. Obra comentada. Tá mastigado, é só pegar e engolir. Aqui você vai ter a base para ler um pouquinho deste livro. Na hora que você engasgar, você vai ter este. Que, na minha opinião, é o melhor livro de tarô de Tote depois do próprio livro que Crowley escreveu, que é do Frater Goya. Depois do próprio Crowley, na minha opinião, é o melhor que tem. Não adianta ficar sambando, procurando, inventando moda. Na minha opinião, é. Você pode se ajudar com esse aqui também. Você pode se ajudar com este.
Muito bom. Excelente. Muito bom. Do mesmo nível do Frater Goya. Só que numa abordagem terapêutica. Você lendo estes livros, você vai falar assim, poxa, agora eu percebi o tanto que eu sou ignorante em astrologia. Eu preciso de aprender astrologia. Aí você não precisa ser um astrólogo, mas você precisa de saber o básico, o intermediário de astrologia. E quando então você entender a astrologia, você vai falar assim, pô, mas espera lá, quem que é esse tal de Mercúrio? Eu não estou sacando esse Áries. Qual que é a dele aí com Hércules, Hidra de Lerna? Aí você vai entender que você precisa de aprender mitologia. Para aprender símbolos. Para aprender filosofia. Aí quando cair essa ficha para você, que você chegou nesse patamar de sensibilidade, aí tá na hora de você ler Jung e o tarô. Aí você vai pegar e falar assim, pô, agora eu tô sacando que eu tô precisando de fazer um curso de psicanálise. Provavelmente você vai acabar fazendo. Aí você vai ter as ferramentas necessárias para começar a estudar o tarô de Tote. Bom, dá para perceber que vai levar alguns anos, né? Mas o que eu digo para todo mundo que se interessa, daqui a um ano, você vai ter desejado ter começado hoje. Então começa hoje. Começa hoje. Vai lá na internet, assim que terminar aqui a live, vai lá, Liberal Violeges. Sem entender nada, vai lá e lê. Permita que a tua alma, o teu ser compreenda até onde ele está apto a entender. Né? Dentro da Rosa Cruz tem uma parte que eu acho linda, que diz o seguinte, né? O Deus da minha compreensão, o Deus do meu coração, ou seja, é o Deus que eu consigo compreender nessa atual fase da minha evolução, e o Deus que eu consigo amar com essa capacidade de amor que eu tenho nesse estágio. Ou seja, quando você lê o Liber Alveoleges, você vai compreendê-lo segundo o teu estágio. Tem gente que acha que faz o que tu queres, há de ser o todo da lei, encher a cara e se jogar no mundo. Quando, na verdade, o faz o que tu queres não é fazerdes o que tu queres, mas fazer o que o teu eu verdadeiro realmente quer. E isso quebra totalmente essa noção vulgar de liberdade. Porque fazer o que você realmente quer vai cortar tudo o que não é o que você quer. Aí fica difícil. Por exemplo, eu quero estudar o tarot de Tote. Ótimo, então você vai ter que estudar Carl Gustav Jung, você vai ter que estudar Aleister Crowley, você vai ter que estudar o Frater Goya, você vai ter que entrar para dentro de uma sociedade onde vai te dar material para estudo e práticas esotéricas, e por aí vai, astrologia, simbologia, mitologia, barará, barará. Você vai ter que estudar tudo isso. Pô, mas como é que fica a minha balada? Eu queria ir para a praia ano que vem, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, eu gosto de fazer aquilo outro. Qual que é a tua verdadeira vontade? Aprender Tote ou viver o mundo profano? Faz o que tu queres.
há de ser o todo da lei. Os escravos servirão. Perfeito. Geraldo Alípio, muito obrigado pela sua explanação. A sua explanação foi excelente. Fechamos, Arnaldo? Sim, Larry, você teria alguma questão, alguma coisa a falar? No momento não, em respeito aquilo que eu gosto de trabalhar aqui, que é o deixar um gostinho pro próximo. Porque o Geraldo Alípio já é nosso, eu já estou pensando aqui num tema novo, vou conversando com ele, vou discutir primeiro com você, Arnaldo, tá? E aí a gente vai ter um novo Pensando Oculto, novos temas com o nosso querido convidado colaborador Geraldo Alípio. Ô, Muito Larry, ô, Larry, posso fazer um rápido adendo? Pode, por favor. Eu tenho meu Facebook. Eu vou até pedir para você deixar aí o link do meu Face. Eu estou fazendo um trabalho onde eu estou colocando o arcano do tarô. Ótimo, diga. E ao invés do caminho na árvore da vida, eu estou colocando o túnel de Sete. Ah, Ou seja, interessante. eu estou levando a galera lá Uma coisa lá pra dentro corajosa. da sombra. Uma coisa corajosa. Eu estou Diga. ensinando as pessoas a lidar com o seu lado clifótico. Com o seu lado escuro. Para explicar melhor para os seguidores e seguidores. Exato, porque todo mundo acha que é iluminado, né? Eu costumo dizer que testa oleosa não é sinal de terceiro olho aberto. Tá certo, boa, gostei. Muito bom. Né? Então, pera lá. Muito bom, muito bom. Então, vamos começar pelo começo. Onde que você se encontra? Você se encontra na luz? Se você se encontra na luz, por que você está em Malhut? Exatamente. Se tá tão na luz aqui, por que tá aqui junto com todo mundo, acordando, dormindo, tomando café, enfim, fazendo todas as atividades cotidianas normais, né? Tendo que trabalhar do mesmo jeito, com vontade ou sem vontade, e por aí vai, e outras coisas, né? Com ou sem dor de barriga? Ou desempregado e não consegue emprego, e aí, por que você não consegue emprego, já que você já tão bom assim, né? E por falar em emprego e desemprego, aí eu vou tocar um pouquinho mais para puxar o pessoal para entender o caminho clifótico. Que tem um cara que é extremamente clifótico, que é o tal de Arthur Schopenhauer. Certo. Que ele dizia o seguinte, né? Que a nossa vida é um pêndulo que oscila constantemente entre a alegria de possuir e o o desejo de possuir e o tédio de ter, né? Desculpa, errei de novo. A ansiedade em querer ter, e quando se tem, você entra em tédio. Oscila esse pêndulo aí, ó, né? E aí a gente se pergunta: aonde está minha luz realmente? No ego? Interessante, hein? Muito interessante. Ai. Enfim. Geraldo Alípio, Arnaldo, temos que encerrar. Geraldo Alípio, você vai voltar mais pra frente. Eu tô com umas ideias aqui. Eu lembrei de um livro do Tarô de Totti, do Sérgio Bronze, que eu não sei se você conhece, mas eu vou te passar. E Sim. Eu queria ver se você podia explanar sobre, ou a gente pode ir desenvolvendo alguma coisa, tá bom? Tá? Já me apaixonei. Arnaldo, até logo. Geraldo Alípio, até logo. Muito obrigado. Larry, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Certo. Arnaldo, meu nobre e amado irmão, grato em poder estar aqui contigo. Igualmente grato.
Até logo a todos vocês e os nossos seguidores, seguidoras, por favor, compartilhem, assistem, prestigiem os nossos canais A Verdade com Larry.